Olá, meus alunos. Iremos falar agora sobre atestado de saúde ocupacional. Mais uma parte que está dentro das normas regulamentadoras. O que é o... Vamos falar o que diz o tópico aqui. O atestado de saúde ocupacional trata-se de um documento de caráter médico avaliativo, em que se avalia e estabelece o estado de saúde do trabalhador. Então, ou seja, ele avalia a saúde e estado do trabalhador, assim como se está apto a exercer determinado cargo ou função na empresa. Vamos lá para os exames que são realizados através do ASO. Exame admissional. O exame médico admissional deverá ser realizado antes que o trabalhador assuma as suas atividades. Então, ou seja, a empresa contratou um funcionário hoje, ela tem que fazer o exame dele admissional para saber se ele está apto ou inapto a exercer determinada atividade dentro da empresa. Então é feita uma avaliação com o médico do trabalho, né? E ele vai especificar no ASO se o funcionário está apto ou não a exercer determinada função. Vamos para a parte dos exames periódicos. Os exames periódicos deverão ser feitos de acordo com os intervalos mínimos de tempos discriminados conforme abaixo. Então vamos ver como é que é feito os exames, o prazo que os exames periódicos deverão ser feitos. Anualmente ou em intervalos menores, a critério do médico encarregado ou trabalhadores expostos às condições hiperbáricas, ou seja, mergulhadores, por exemplo. Anual, quando menores de 18 anos, ou seja, menores ou maiores de 45 anos. Então, para essa categoria, anualmente, menor de 18 e maiores de 45. E a cada 2 anos para trabalhadores entre 18 anos e 45 anos de idade. Então, esses aqui são os prazos do ASO periódico. Agora nós vamos para o ASO do retorno ao trabalho. Ele é feito no primeiro dia da volta ao trabalho do trabalhador, ausente por período igual ou superior a 30 dias, por motivo de doença, acidente, de natureza ocupacional ou não, ou a parto. Então esse é o ASO de retorno. Então aqui nós vimos 3 tipos de ASO, que é o ASO admissional, para saber se o funcionário está apto ou inapto a exercer determinada função dentro da empresa. Nós vimos o periódico, conforme os prazos estabelecidos, e nós vimos conforme o de retorno à empresa. Vamos ver agora o ASO de mudança de função. Será obrigatoriamente realizado antes da data da mudança. Então, ou seja, antes da data da mudança. Entende-se por mudança de função, o que é entendido por mudança de função? Toda e qualquer alteração de atividade, posto de trabalho ou setor que implique na exposição do trabalhador a risco diferente daqueles a que estava exposto antes da mudança. Então, ou seja, tem esses pré-requisitos. Mudou de função, faz um ASO de mudança de função. Por exemplo, o funcionário mudou de um setor para outro, faz um ASO de mudança de função dele para o outro setor, enfim. É a forma que é feito o ASO de mudança de função. E tem o ASO demissional. Será obrigatoriamente realizada até a data da homologação, desde que o último exame médico ocupacional tenha sido realizado há mais de... Então é aqui, ó, a obrigatoriedade é realizada até a data da homologação, desde que o último exame médico ocupacional tenha sido realizado há mais de 135 dias para as empresas de grau de risco 1 e 2,
funções voltadas à indústria, agricultura, pecuária. Segundo aqui, ó, o grau 1 da norma regulamentadora número 4. De 90 dias para empresas de grau de risco 3 e 4, que são de funções voltadas à pesca e aquicultura, segundo o quadro 1 da NR número 4. As empresas enquadradas no grau de risco 1 e 2 poderão ampliar o prazo de dispensa de realização do exame demissional em até 135 dias, em decorrência de negociação coletiva. Então, ele pode prorrogar esse prazo, desde que tenha uma negociação coletiva. As empresas enquadradas no grau de risco 3 e 4 poderão também ampliar o prazo, né, para a realização do exame demissional em até 90 dias, desde que também esteja em acordo ou em negociação coletiva. Ok? Então, falamos de ASO, né, os tipos de ASO, e agora vamos relatar o que deverá conter, no mínimo no ASO, escrito no ASO, seja ele admissional, seja ele periódico. Vamos ver o que diz a própria norma. O ASO deverá conter no mínimo o quê? Nome completo do trabalhador, o número do registro de sua identidade e sua função. Então isso aqui tem que estar no ASO, esses 3 dados tem que estar no ASO. Os riscos ocupacionais específicos existentes, ou seja, pode ser ruídos, chumbos, calor, radiação, e assim vai, os riscos ocupacionais específicos. Se não tiver nenhum risco, não deve preencher, não existe risco. O funcionário vai ser admitido agora e, como nós vimos lá, não há nenhum risco ocupacional no ambiente que ele vai trabalhar. Então, vai botar lá apto, ele não sofre nenhum risco, enfim. E é assim que vai se suceder. Indicação dos procedimentos médicos que foi submetido o trabalhador, incluindo os exames complementares e a data em que foram realizados. O nome do médico coordenador, quando houver, com o respectivo CRM dele. Definição de apto ou inapto para a função específica que o trabalhador vai exercer. Exerce ou exerceu. Então é mais um requisito. O nome do médico encarregado do exame e endereço ou forma de contato. Data e assinatura do médico encarregado do exame. Carimbo contendo o seu número de inscrição no CRM. E a primeira via do ASO ficará arquivada no local do trabalho do trabalhador. E a segunda via do ASO será entregue obrigatoriamente ao trabalhador. Então nós vemos aqui os pré-requisitos que deverá conter o mínimo dentro no ASO, né? Seja ele admissional, seja ele periódico, entendeu? Seja ele de retorno, então tem que conter todos esses dados no ASO. Espero que tenham gostado da explicação. Qualquer dúvida, deixe um comentário aí. E vamos até a próxima aula. Olá, meus alunos, voltando à próxima aula. Falaremos agora sobre o Programa de Prevenção de Riscos Ambientais, o PPRA. Ou seja, o PPRA é mais voltado à preservação da saúde. Enquanto o PCMSO ele faz um estudo clínico, uma análise clínica do ambiente da saúde, né, do ambiente da empresa, o PPRA ele visa a preservação da saúde. Então eles andam em conjunto. Vamos ver o que diz aqui o PPRA. O PPRA visa a preservação da saúde e da integridade dos trabalhadores, através de antecipação, reconhecimento, avaliação e consequente controle da ocorrência de riscos ambientais existentes ou que venha a existir no ambiente do trabalho, tendo em consideração a proteção do meio ambiente e dos recursos naturais. Então, ou seja, ele faz uma antecipação, um reconhecimento e ele visa mais a preservação da saúde do trabalhador.
Então, um faz uma análise clínica do ambiente de uma forma global, o outro tenta fazer uma preservação do ambiente para que não venha ocorrer risco para os próprios trabalhadores dentro da empresa. Consideram-se riscos ambientais os agentes físicos, químicos, biológicos existentes no ambiente do trabalho. Agente físico. Os agentes físicos são ruídos, vibrações, pressões anormais, temperaturas extremas, radiações ionizantes, radiações não ionizantes, bem como infrassom e ultrassom. E os agentes químicos? Poeiras, fumos, gases ou vapores. Agentes biológicos: bactérias, fungos, bacilos, parasitas, protozoários, vírus, entre outros. Então, o PPRA, ele tenta preservar a saúde do próprio trabalhador e da integridade do trabalhador na empresa. O programa de prevenção de riscos ambientais deverá conter, no mínimo, a seguinte estrutura. Então, qual a estrutura que o PPRA deve ter? O planejamento anual com estabelecimento de metas, prioridades e cronograma. Aqui é uma estrutura. A estratégia e metodologia de ação. Forma do registro, manutenção e divulgação dos dados. Periodicidade e forma de avaliação do desenvolvimento do PPRA. Então isso aqui é uma estrutura que o PPRA ele tem. Deverá ser efetuada sempre que necessário, pelo menos uma vez ao ano, uma análise global do PPRA para avaliação do seu desempenho e realização dos ajustes necessários e estabelecimentos de novas metas e prioridades. Então, por exemplo, eu fiz uma análise clínica, o PCMSO fez uma análise clínica de um determinado ambiente de trabalho. E lá constou que, poxa, os funcionários eles devem usar um equipamento de proteção individual. Então, o PPRA, dentro da sua estrutura, junto com o PCMSO, vai falar lá qual o equipamento que o funcionário vai utilizar dentro da empresa. Então, através dele, junto com o PCMSO, vai ser feita essa análise e vai ser colocada em prática. Então, um é mais análise clínica, o outro é para preservação dos riscos. O programa de prevenção de riscos ambientais deverá incluir as seguintes etapas. Olha, antecipação e reconhecimento dos riscos. O que eu estava dizendo? Poxa, se o empregado ele tem que usar um equipamento de EPI, equipamento de proteção individual, para não ter problemas com relação à sua saúde, então o que o PPRA ele vai dizer assim, poxa, ele vai se antecipar. Vamos ver um equipamento que proteja esse funcionário. Então vamos ver o equipamento que proteja esse funcionário. Estabelecimento de prioridades e metas de avaliação e controle. Essa é uma forma. Avaliação dos riscos da exposição dos trabalhadores. Vai fazer uma avaliação de todos os riscos. Os trabalhadores estão incluídos. Enquanto um faz só um estudo clínico, o outro faz a avaliação dos riscos. A implantação de medidas de controle e avaliação de sua eficácia. Então, depois que ele fez tudo aquilo, se ele disse que tem que usar um EPI, tem que usar um EPC no trabalho, vai fazer uma avaliação da medida de controle para ver se está dando resultado ou não. O monitoramento da exposição aos riscos, vai fazer uma monitoração. Registro e divulgação dos dados, então vai ser divulgado os dados. Então aqui é o programa que ele conseguiu essas etapas. A elaboração, implementação, acompanhamento e avaliação do PPRA poderão ser feitos pelo serviço especializado em engenharia de segurança e em medicina do trabalho, ou por pessoa ou equipe de pessoas
que, a critério do empregador, sejam capazes de desenvolver o dispositivo nesta norma. A antecipação deverá envolver a análise de projetos de novas instalações, métodos ou processos de trabalho ou de modificação dos já existentes, visando identificar os riscos potenciais e introduzir medidas de proteção. Lembra que eu falei do EPI? As medidas de proteção? Para sua redução ou eliminação. Então eu uso um EPI para eliminar o risco que pode ser criado ao empregado usando o próprio equipamento. Ou uso o equipamento de proteção coletiva até sanar-se o problema. Ou seja, se o chão lá está com água no chão e o funcionário pode escorregar e poder ter um acidente, eu coloco lá um cone e digo que não pode passar por ali porque está molhado. E passado, limpou tudo, tira e tal, e volta tudo ao normal. O reconhecimento dos riscos ambientais deverão conter os seguintes itens, quando aplicáveis. Então aqui, ó, o reconhecimento dos riscos ambientais deverão conter os seguintes itens, quando aplicáveis. Sua identificação, a determinação e localização das possíveis fontes geradoras, o que pode gerar, né, aquele ambiente periculoso ou que possa criar algum problema para o empregador, para o empregado. A identificação das possíveis trajetórias e dos meios de propagação dos agentes do ambiente de trabalho. A identificação das funções e determinação do número de trabalhadores expostos. Então, vai fazer uma análise, vai ver quais são os profissionais que estão expostos àquele determinado risco. A caracterização das atividades e do tipo da exposição. A obtenção dos dados existentes na empresa, indicativos de possível comprometimento da saúde decorrente do trabalho. Os possíveis danos à saúde relacionados aos riscos identificados, disponíveis na literatura técnica. Então, ou seja, mais uma, a descrição das medidas de controle já existentes. Então, qual o controle que eu estou utilizando para sanar determinado problema que pode ter. Das responsabilidades do programa do empregador, estabelecer, implementar e assegurar o cumprimento do PPRA como atividade permanente na empresa ou instituição. E dos trabalhadores, colaborar e participar na implantação e execução do PPRA, seguir as orientações recebidas nos treinamentos oferecidos dentro do PPRA, informar seu superior hierárquico direto ocorrências que, a seu julgamento, possam implicar risco à saúde dos trabalhadores. Então aqui cabe das responsabilidades do empregador e dos empregados. Bem, pessoal, é isso que cabe aqui ao PPRA. Espero que tenham gostado e até o próximo vídeo. Olá, meus alunos, vamos para mais uma aula, agora falando de equipamentos de proteção coletiva. Nós falamos do PCMSO, que é um estudo da análise clínica do ambiente de trabalho, né? Falando do PPRA, que aí você utiliza do que já foi estudado e tenta ao máximo proteger a saúde ou o ambiente, ou não deixar nada que ocorra ao empregado dentro do ambiente de trabalho, ou seja, e dentro desses estudos, dentro do PCMSO e PPRA, dependendo de qual grau ou de qual ambiente o próprio trabalhador ele está inserido ou se enquadra, ou ele vai ter que usar, ou vai precisar ser utilizado no ambiente o EPC, que é o equipamento de proteção coletiva, evitando riscos assim para a vida, né, ou para acidente dos trabalhadores, ou equipamento de proteção individual, que nós iremos falar logo em seguida. Então, o estudo, desenvolvimento e implantação de medidas de proteção coletiva
deverá obedecer a seguinte hierarquia: medidas que eliminam ou reduzam a utilização ou a formação de agentes prejudiciais à saúde. Então, pode ser, por exemplo, que, como eu já expliquei, o chão esteja escorregadio. Coloca lá um cone ou uma faixa dizendo, poxa, não pode passar por aqui agora que está escorregadio. Aí depois limpando, a pessoa chega lá e limpa o ambiente, então sanou esse problema, eliminou esse problema e está tudo certo, tira o cone. Esse é um dos equipamentos de proteção coletiva. Então, ou seja, estou só sinalizando para o empregado que ele não pode passar por ali, que ele pode escorregar e cair. Medidas que previnam a liberação ou disseminação desses agentes no ambiente de trabalho. Medidas que reduzam os níveis ou a concentração desses agentes no ambiente de trabalho. Então é mais um ponto. A implantação de medidas de caráter coletivo deverá ser acompanhada de treinamento dos trabalhadores quanto os procedimentos que assegurem a sua eficiência e de informação sobre as eventuais limitações de proteção que ofereçam. Vamos ver lá, dentre as categorias dos equipamentos de proteção coletiva, estão o quê? Estão os cones, como eu já relatei, colocou um cone, o chão está escorregadio. As fitas e placas de sinalização, ou seja, você não pode passar de determinado momento ou de determinado ponto daquele você pode sofrer um acidente. Alarmes, extintores de incêndio, por exemplo, está pegando fogo, você vai lá e apaga o fogo. Corrimão de escada, grades e dispositivos de bloqueio, barreiras de proteção à máquina. Então, poxa, você sabe que você não pode colocar a mão ali, tem que ter uma barreira para o funcionário não colocar a mão. Então, essas são as categorias de equipamentos de proteção individual para os, quer dizer, visando a eliminação ou a redução de qualquer problema que pode haver aos trabalhadores da empresa. Ok? Olá, meus alunos, falamos anteriormente sobre equipamento de proteção coletiva. Agora falaremos sobre equipamento de proteção individual. O EPI é todo dispositivo ou produto de uso individual utilizado pelo trabalhador. Trabalhador. Destinado à proteção de riscos suscetíveis de ameaçar a segurança e a saúde do mesmo, do trabalhador. A empresa é obrigada a fornecer aos empregados gratuitamente, não pode cobrar do empregado, EPI adequado ao risco, em perfeito estado de conservação e funcionamento, nas seguintes circunstâncias. Vamos ver que circunstâncias são essas. Sempre que as medidas de ordem geral, aqui eu posso até falar de EPC, de proteção coletiva, não ofereçam completa proteção contra os riscos de acidentes do trabalho ou de doenças profissionais do trabalho. Enquanto as medidas de proteção coletiva estiverem sendo implantadas para atender a situações de emergência. Então vamos ver a quem compete. Compete ao SESMET, ouvir da CIPA e trabalhadores usuários recomendar ao empregador. Então, ou seja, eles recomendam ao empregador o EPI adequado ao risco existente em determinada atividade. Nas empresas desobrigadas a constituir o SESMET, cabe ao empregador selecionar o EPI adequado ao risco, mediante orientação de profissional tecnicamente habilitado, ouvido a CIPA, ou na falta desta, o designado e trabalhadores usuários.
Então, essa parte aqui é de EPI, para que é o EPI, para que serve o equipamento de proteção individual. Vamos ver o próximo slide, o que diz. Vamos das responsabilidades do empregador quanto ao uso do EPI. Adquirir o EPI adequado ao risco de cada atividade. Então, para cada atividade tem que ter um EPI adequado para cada atividade. Exigir o seu uso, ou seja, exigir do funcionário o uso do EPI. Fornecer ao trabalhador somente o aprovado pelo órgão nacional competente em matéria de segurança e saúde no trabalho. Tem que ser o órgão competente. Nesse caso, o MTE. Orientar e treinar o trabalhador sobre o uso adequado, guarda e conservação. Então tem que treinar os trabalhadores aqui. Treinar, guarda e conservação do mesmo. Substituir imediatamente quando danificado ou extraviado. Então, tem que substituir. Responsabilizar-se pela higienização e manutenção periódica. Comunicar ao MTE, Ministério do Trabalho e Emprego, qualquer irregularidade observada. Registrar o seu fornecimento ao trabalhador, podendo ser adotado livros, fichas ou sistemas eletrônicos. E quais são? Falamos das responsabilidades do empregador. Agora vamos falar das responsabilidades do trabalhador com relação ao EPI. Utilizando apenas para a finalidade a que se destina. Tem que usar para a atividade que ele está exercendo lá dentro da empresa. Responsabilizar-se pela guarda e conservação do mesmo. Comunicar ao empregador qualquer alteração que o torne impróprio para o uso. Então ele vai ter que ir lá comunicar ao empregador se tiver impróprio para uso. Cumprir as determinações do empregador sobre o uso adequado. Então, o empregador falou que tem que usar daquela forma e o funcionário ele tem que cumprir o que foi dito de acordo com o seu empregador. Então vai ter que usar o equipamento da forma que o seu empregador ele lhe orientou. Ok? Essa foi a parte do EPI. Vamos que vamos para a próxima aula logo em seguida. Olá meus alunos, vamos para mais uma aula. Agora, Comissão Interna de Prevenção de Acidente CIPA. Vamos ver para que serve a CIPA. A CIPA tem como objetivo a prevenção de acidentes e doenças decorrentes do trabalho. Então, ou seja, prevenção de acidentes e doenças decorrentes do trabalho, de modo a tornar compatível permanentemente o trabalho com a preservação da vida, ou seja, se preocupa com a preservação da vida e a promoção da saúde do trabalhador. Então ela é mais voltada à vida e à saúde do trabalhador. Enfim, vamos que vamos. Vamos relatar agora algumas atribuições da CIPA. Elaborar plano de trabalho que possibilite a ação preventiva. Então, ou seja, faz um plano de trabalho preventivo na solução de problemas de segurança e saúde no trabalho. Participar da implantação e do controle da qualidade das medidas de prevenção necessárias, bem como avaliação das prioridades de ação nos locais de trabalho. Então aqui, ó, controle de qualidade nos locais de trabalho. Realizar periodicamente verificações nos ambientes e condições de trabalho, visando a identificação de situações que venham a trazer riscos para a segurança e saúde dos trabalhadores. Então faz uma análise, faz uma verificação para ver se está acontecendo alguma situação diferente e que cause algum dano para a vida dos trabalhadores da empresa.
divulgar aos trabalhadores informações relativas à segurança e saúde no trabalho. Então, eles fazem divulgação, os membros da CIPA fazem divulgação de como não ocorrer, não sofrer determinados riscos, determinado ambiente de trabalho. Então, assim, é muito importante a parte da CIPA dentro da empresa. Colaborar no desenvolvimento e implementação do PCMSO e PPRA, lembra? PCMSO, análise do ambiente de forma geral. PPRA, mais ação para prevenir acidentes, entre outros. Enfim, um estuda, outro pratica. E de outros programas relacionados à segurança e saúde no trabalho. Participar em conjunto com o SESMET, onde houver, ou com o empregador, na análise das causas das doenças e acidentes de trabalho e propor medidas de solução dos problemas. Então a CIPA também propõe medidas para soluções de problemas. Requisitar à empresa as cópias das CATs emitidas. Então, as CATs, seja admissional, seja de retorno, seja demissional, a CIPA também ela tem essa informação, ela tem esses pedidos também. E cabe aos empregados participar da eleição. Participar da eleição de seus representantes. Colaborar com a gestão da CIPA. Indicar a CIPA ao SESMET e ao empregador situações de risco e apresentar sugestões para a melhoria das condições de trabalho. Observar e aplicar no ambiente do trabalho as recomendações quanto à prevenção de acidentes e doenças decorrentes do trabalho. Cabe ao presidente da CIPA convocar os membros para as reuniões da CIPA. Coordenar as reuniões da CIPA, encaminhando ao empregador e ao SESMET, quando houver, as decisões da comissão. Manter o empregador informado sobre os trabalhos da CIPA. Coordenar e supervisionar as atividades de secretaria. Delegar atribuições ao vice-presidente. Cabe ao vice-presidente da CIPA executar atribuições que forem delegadas, substituir o presidente nos seus impedimentos eventuais ou nos seus afastamentos temporários. O secretário da CIPA terá a seguinte atribuição: acompanhar as reuniões da CIPA e redigir as atas, apresentando-as para aprovação e assinatura dos membros presentes, preparar as correspondências e outras que lhe forem conferidas. Do treinamento da CIPA, a empresa deverá promover o treinamento para os membros da CIPA, titulares e suplentes, antes da posse. Então, antes da posse, tem que ter o treinamento para os membros da CIPA. O treinamento da CIPA em primeiro mandato será realizado no prazo máximo de 30 dias, contado a partir da data da posse. Então tem um prazo de 30 dias para os membros do primeiro mandato, ok? Bem, essa é que cabe a parte da CIPA, espero que tenham gostado. Qualquer dúvida, deixe uma mensagem que eu respondo assim que puder, ok? Olá, meus alunos, vamos para a última aula de Departamento Pessoal. Falaremos agora sobre o perfil profissiográfico previdenciário chamado PPP. Vamos ver o que é o PPP. O PPP constitui-se em um documento histórico laboral do trabalhador, que reúne, entre outras informações, dados administrativos, registros ambientais e resultados de monitoração biológica durante todo o período que exerceu suas atividades. Então, ou seja, é um documento que ele é feito, que constam lá todas as atividades, em todos os graus de riscos,
possíveis que o empregado ele passou ou não, né? Porque muitas das vezes ele pode ter atuado num ambiente que não lhe causava nenhum risco. A empresa ou equiparada à empresa deverá elaborar o PPP de forma individualizada para seus empregados, que laborem expostos a agentes nocivos químicos, físicos e biológicos. Esses químicos, físicos e biológicos nós já vimos na aula anterior quais são. Associação de agentes prejudiciais à saúde ou à integridade física, considerados para fins de concessão de aposentadoria especial. O PPP ele é mais voltado, meus alunos, para a parte de aposentadoria especial. Ok? Objetivos principais do PPP: comprovar as condições para habilitação de benefícios e serviços previdenciários, em especial o benefício de aposentadoria especial, é o que eu estava dizendo. A parte principal é a aposentadoria especial. Prover o trabalhador de meios de provas produzidas pelo empregador perante a Previdência Social, a outros órgãos públicos e aos sindicatos, de forma a garantir todo o direito decorrente da relação de trabalho, seja ele individual ou difuso. Então, esse documento também produz provas que a empresa vai estar lá relatando em qual ambiente que o funcionário trabalhou, né? E gera prova junto à Previdência Social, dentre outros órgãos. A empresa ou equiparada à empresa deve elaborar, manter atualizado o PPP para os segurados, bem como fornecer a este, quando da rescisão de contrato de trabalho, da rescisão do contrato de trabalho, somente em relação àqueles empregados que durante o contrato de trabalho estejam em contato com agentes nocivos à saúde, conforme o caso. Cópia autenticada desse documento. O PPP deverá ser emitido com base nas demais demonstrações ambientais. Então nós vamos ver aqui que o PPP ele é feito de acordo com todas as análises ambientais da empresa. Então vamos ver os programas que são envolvidos para a elaboração do PPP. Olha, primeiro, Programa de Prevenção de Riscos Ambientais, foi o que nós falamos, PPRA. Programa de Gerenciamento de Risco. Programa de Condições e Meio Ambiente de Trabalho na Indústria da Construção. Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional, PCMSO. O LTCAT, Laudo Técnico de Condições Ambientais do Trabalho. Comunicação de Acidente do Trabalho. Então, olha, todos esses demonstrativos de ambiente, de que se trata, o próprio perfil, o PPP. O PPP deverá ser atualizado sempre que houver alteração que implique mudança das informações contidas nas suas seções. Então, ou seja, sempre que houver qualquer mudança no ambiente ou na sua seção, nas suas seções, tem que ser refeito um novo PPP. Com atualização feita pelo menos uma vez ao ano. Então, uma vez ao ano ele tem que ser atualizado também. Ou na mudança de qualquer função ou de qualquer ambiente, seja qual for. Então, ele tem que ser atualizado. Quando permanecerem inalteradas suas informações. Então, bem, meus alunos, essa é a última aula. Espero que tenham gostado das aulas ministradas por mim. Qualquer dúvida pode deixar um recado, uma mensagem, que eu respondo logo que puder. E aguardo para a próxima. Se quiserem também, já está sendo preparado já a aula do E-Social, que também é uma aula muito show, muito legal. Então, espero que tenham gostado e vamos que vamos. Espero vocês no próximo curso.